quebra as correntes, tira o desânimo, tira a tristeza. Agora, adore, 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 adore. Adore com toda a sua força. Aramanda kama na rácia. Choramande kemenehai de koma na rasuri de kemenehai. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando que Ele vai cuidando. Vai adorando que Ele vai trabalhando. Vai adorando que Ele vai fazendo. Abre o céu, Jesus, nessa noite. Abre o céu, Jesus, nessa noite. Bramanda cama na raça. Há uma presença do Mestre aqui neste lugar. Há uma presença de Jesus aqui neste lugar. E Jesus está renovando crentes. Jesus está renovando crentes. Jesus está renovando vasos. Vai enchendo os vasos, Jesus. Vai enchendo os vasos, Jesus. Vai manifestando a tua glória, Jesus. Aonde estiver um crente batizado com o Espírito Santo e com fogo, comece a falar em novas línguas agora. Comece a falar em novas línguas agora. Aonde estiver um crente com o coração aberto para receber dos céus, agora, 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 seja cheio, seja cheia, seja cheio. Caramanda cama na rasuri de kemenehai. Turi de coma na rasura manda cama de kemenehai. Suri de kemenehai. Jarebe de cai de coma na rasura manda cama na hai. Ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Toma os vasos agora. Comece a falar em novas línguas. Receba variedade de línguas. Receba dons espirituais. Receba dons espirituais. Receba dons espirituais. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Agora. Aramanda cama na raça. Vinde que menerácia. Oh meu Deus. Há uma presença do Mestre aqui nesse lugar. Há uma presença do Mestre aqui neste lugar. Meu Deus do céu. Eu vou deixar você dar glória a Jesus. Eu vou deixar você dar glória a Jesus. Abre a tua boca, meu querido, e dá glória a Jesus. Dê glória, dê glória, dê glória. Oh, exaltado é o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Cantares, o cântico de número 5. Enquanto os irmãos procuram, eu quero tecer a Deus a minha palavra de gratidão pela vida do pastor Caio, pela confiança depositada sobre os meus ombros, para nesta noite estar trazendo uma palavra da parte de Deus para a amada igreja aqui nesta noite. Aos obreiros, Deus abençoe, ou permaneça lhes abençoando no nome de Jesus, aos demais irmãos, da mesma forma, Deus abençoe em nome de Jesus. Livro de Cantares, o cântico de número 5, a partir do verso de número 1, nos diz a poderosa palavra do Senhor. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha,
amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldrabas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digas que estou enferma de amor. Amém. Os amados podem tomar o vosso assento. No nome de Jesus, seja Deus louvado pela sua bendita e poderosa palavra. Meus queridos irmãos, vocês sabem tanto quanto eu, que o título hebraico deste livro, ele pode ser traduzido literalmente como Cântico dos Cânticos ou o maior cântico. E ele pode ser traduzido desta forma, visto que o emanuense, o escrivão deste livro, a saber, Salomão, que em hebraico é Shalomon, que significa calmo, pacífico, tranquilo, sereno, segundo a Bíblia Sagrada, ele escreveu cerca de 1005 cânticos. Porém, destes 1005 cânticos escritos por Salomão, este em pauta, ele acaba se destacando. E ele se destaca justamente por causa da sua representação espiritual e profética que permeia todo este livro. É claro que raramente, dificilmente se vê ou se ouve exposições bíblicas pautadas neste livro. E, na maioria das vezes, quando se ouve, é se aplicando ao seu contexto literário, pois, na verdade, o texto em si está tratando de um relacionamento literal. Mas é claro que quando adentramos em um nível mais intenso e mais profundo, chegamos à conclusão também que este livro, ele pode ser interpretado de forma figurada, simbólica, espiritual, profética, e justamente dentro deste escopo, dentro desta base da espiritualidade desse texto, da mensagem profética que existe propriamente nele, é que eu quero compartilhar a palavra do Senhor aqui nesta noite. É claro que, como eu disse, este livro aqui, ele está tratando com respeito a um relacionamento conjugal. Este relacionamento conjugal está pautando ou tratando no Antigo Testamento do relacionamento de Deus para com a nação de Israel. Neste livro aqui, o noivo, no Antigo Testamento, é uma representação do próprio Deus. A noiva é uma representação da nação de Israel. Já no Novo Testamento, a noiva é uma representação da igreja, da eclésia, dos chamados para fora. E o noivo é uma representação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo em vista que o texto em si está tratando, ou o livro no todo, está tratando com respeito a um relacionamento, e no cântico de número 8, nos informa de forma categórica e nos deixa claro que este relacionamento é um relacionamento eterno. E é um relacionamento eterno porque no cântico de número 8 e o verso de número 7 diz que as muitas águas não poderiam afogar este amor, ainda que se desse toda a fazenda, por este amor certamente
seria desprezado, mostrando-nos que este relacionamento é mais intenso, mais profundo e mais valioso do que qualquer outra coisa que possa existir sobre a face da terra. E é mais intenso, é mais profundo e é mais valioso por causa do ato que levou a este relacionamento. E o ato que levou a este relacionamento foi justamente aquilo que Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, e versículo de número 20, ele disse: foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus por isso. E Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo de número 1, a partir do versículo 17 e 18, ele diz que não foi com prata ou com ouro que fostes resgatados da vossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro, sem mancha e sem mácula. É por isso que este relacionamento é intenso, é profundo e é mais valioso do que qualquer outra coisa que possa existir sobre a face da terra. Mas além de ser valioso, ele também é eterno. E ele é tão eterno. Paulo, tratando deste relacionamento eterno, na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31, tratando deste relacionamento eterno, ele começa perguntando: quem, pois, intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Aí no versículo de número 35, Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Daí ele começa apresentando alguns subterfúgios que aparentemente poderiam nos separar deste relacionamento. E ele pergunta: a tribulação, a angústia, a nudez, o perigo ou a espada? Eu estou certo, disse ele, eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas entenda que dentro daquilo que é denominado de escatologia, o estudo das últimas coisas ou sobre os eventos finais, este relacionamento eterno aqui, ele terá o seu ápice, ele terá o seu apogeu, ele terá a sua glória em um momento que nós conhecemos e tão esperosos estamos, que é chamado de árpazo, arrebatamento, na parousia, na vinda de Cristo. Sim, este relacionamento eterno, ele terá o seu cumprimento total, quando Jesus vier, para arrebatar a sua igreja, e nos levar, como ele mesmo prometeu, em João capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: vou lhes preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Foi por isto que Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo de número 16 e 17, disse o apóstolo: pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 51 a seguir, ele declarou dizendo: eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade,
e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto acontecer, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E ele nos exorta da seguinte forma: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É um relacionamento eterno, e nós estamos esperando ansiosamente pelo cumprimento total e exato deste relacionamento, para estar para sempre com o Senhor. Por isso eu pergunto: quem ainda está esperando a volta de Jesus aqui nesta noite? Oxalá se fosse agora, quem dera se ele viesse agora. Mas ainda existem muitas coisas que a igreja do Senhor, que a sua noiva, ainda precisa executar sobre a face da terra. Mas entenda, queridos, que quando nós observamos o cântico de número 5 do livro do Cântico dos Cânticos, alguns detalhes, algumas minúcias nos chamam bastante atenção. O primeiro detalhe que nos chama a atenção neste cântico de número 5, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode conferir comigo justamente estes detalhes que sobressaem neste cântico de número 5. O primeiro detalhe que se sobressai neste cântico de número 5 é o pensamento da noiva. Sim, o pensamento da noiva, pois no verso de número 2 diz a Bíblia: eu dormia, mas o meu coração velava. Eu dormia, mas o meu coração velava, nos apontando para aquilo que Paulo disse na carta aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não das que são da terra. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são de baixo. A igreja militante, ela caminha aqui na terra, com os pés na terra, mas o seu pensamento, a sua cabeça está justamente diante do trono de Deus. O seu pensamento está justamente levado, conduzido a um nível mais intenso e mais profundo diante da presença do Senhor. O segundo detalhe que chama bastante atenção neste cântico de número 5, além do pensamento da noiva, é a sua percepção. Sim, a percepção da noiva, porque na verdade o texto está falando de um sonho que a noiva estava tendo, e neste sonho ela estava dentro do seu quarto, e enquanto ela estava dormindo, seu coração velando, acordado, pensando no seu amado, ele aparece no cenário, batendo na porta do quarto e chamando, dizendo: abre, amiga minha, pomba minha, imaculada. Só que enquanto o noivo estava batendo na porta, ela entendeu que quem estava ali não era qualquer pessoa. Quem estava falando com ela era justamente aquele a qual a sua alma desejava. Foi por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Sim, quem tem percepção espiritual não segue qualquer movimento. Quem tem percepção espiritual não segue qualquer ensinamento. Quem tem percepção espiritual, a sua vida é abalizada nas sagradas escrituras, tem discernimento espiritual. É por isso que nós não podemos acreditar em qualquer movimento, é por isto que nós não podemos crer em qualquer tipo de ensinamento que não tem base bíblica, que não tem estrutura bíblica, que não tem fundamento bíblico. Mas aquele, o cristão que tem a mente de Cristo, não se leva pelos ventos de doutrina e pelos movimentos estranhos que têm surgido por aí. Mas a outra coisa, a terceira coisa que se destaca é justamente o desejo do noivo, porque enquanto a noiva estava no seu aposento, estava dentro do seu quarto, pensando no seu amado, o seu amado do lado de fora, batendo na porta e dizendo: abre, minha irmã, amiga minha, pomba minha, imaculada. Era justamente o desejo do amado, e este é
mais do que nunca, o desejo do amado da igreja, aqui nesta noite, ele está batendo na porta, e ele está batendo na porta, porque quarto na Bíblia fala de intimidade, quarto na Bíblia fala de comunhão. Foi por isso que o próprio Jesus disse: quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti, e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Quarto na Bíblia fala de intimidade, fala de um relacionamento mais intenso e mais profundo. O noivo estava batendo porque ele queria entrar, ele queria relacionamento. E é claro que quando nós falamos sobre este nível de relacionamento, o próprio Espírito de Deus nos remete à igreja de Laodiceia, uma igreja orgulhosa, uma igreja vaidosa, que tinha colocado Jesus para o lado de fora. Sim, ela se orgulhava de tudo aquilo que tinha, daquilo que ela pensava ser, mas enquanto isso, Jesus estava do lado de fora dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele me trouxe aqui, ele te trouxe aqui, ele nos trouxe aqui para nos informar e nos dizer que ele quer muito mais do que estética, ele quer muito mais do que aparência religiosa, ele quer muito mais do que aquilo que nós achamos que devemos ser. O que ele quer é relacionamento, é intimidade. Jesus, ele não está procurando quem canta bem, Jesus não está procurando quem prega bem, Jesus não está procurando quem ensina bem. É bom que tenha estas coisas, que pregue bem, que ensine bem, mas a base do evangelho não está estruturado nestas coisas, mas está estruturado em um relacionamento mais intenso e mais profundo com aquele que ama a nossa alma. Só que enquanto o noivo estava querendo entrar, a noiva, ela mostra-se completamente indiferente. E onde é que está a indiferença da noiva? Como se revela a indiferença da noiva? Se revela justamente nas expressões que ela usou. Eu já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Eu já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Ou seja, eu estou preparada para dormir, eu quero dormir. E esta é a realidade da igreja contemporânea. Enquanto o noivo quer relacionamento, a igreja quer descansar. Já sofreu demais, os mártires, os coliseus. Agora a noiva quer descansar, a noiva quer descanso. Está cansado de tudo aquilo que viveu, está cansada, mas o noivo quer mais intensidade, quer mais profundidade, quer mais intimidade. E enquanto isso, enquanto o noivo está querendo intimidade, enquanto o noivo está querendo relacionamento, a noiva começa a apresentar as suas muitas desculpas. Já lavei, já tirei as minhas vestes, como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? É mais ou menos assim. O amado da igreja chega e diz: vai orar, mas nós temos alguma desculpa, agora não dá para me orar. O amado da igreja diz: vai ler a Bíblia, mas a noiva diz: hoje eu não tenho tempo para ler a Bíblia, tem tempo para todas as outras coisas, menos para o chamado e para o desejo do amado da igreja. Sempre vai apresentando as suas mil desculpas para não se relacionar com o amado da igreja. Mas enquanto ela apresentou as suas desculpas, o noivo não quis mais esperar. O texto nos mostra que ele parou de bater. Quando o noivo parou de bater na porta, ela entendeu que o noivo não estava mais batendo na porta. Aí se revela o desespero da noiva. Por quê?
Quando ela percebeu que o noivo não estava mais batendo, ela se levanta desesperada. E ao se levantar desesperada, ela sai pelas ruas da cidade e ela vai caminhando pela calada da madrugada. Só que enquanto ela estava caminhando pela calada da noite, na sua alma havia um clamor, na sua alma havia um grito e uma pergunta para aqueles que passavam: vocês viram aquele a quem ama a minha alma? Só que enquanto ela estava caminhando, a Bíblia nos informa que estava ali os guardas da cidade, e os guardas da cidade que estavam rondando, quando viram uma donzela formosa, bonita, que estava caminhando sozinha, a Bíblia diz que se apoderaram dela, rasgaram as suas vestes e lhe espancaram. Quando a Bíblia diz que rasgaram as suas vestes rasgadas na Bíblia fala de vergonha, e é um retrato do verdadeiro evangelho, porque evangelho é justamente a capacidade de passar pela vergonha por causa de Cristo. Sim, evangelho é a capacidade de passar pela vergonha por causa de Cristo, não por causa das nossas escolhas, não por causa das nossas decisões, mas por causa de Cristo. Foi por isso que quando Paulo chegou na Grécia, o berço da filosofia, com a mensagem da cruz, falando de um homem que tinha morrido, os grandes filósofos ali olhavam e diziam: isto é loucura, isto é vergonhoso, o que é que tem de graça nesta mensagem do evangelho? Aí Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Em Romanos capítulo de número 1, versículo 16, ele disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Evangelho é justamente isto, a capacidade de passar pela vergonha por causa de Cristo. E a noiva continua: rasgaram as minhas vestes e também me espancaram. Espancar, obviamente, fala de sofrimento, e se está falando de sofrimento, aponta justamente para aquilo que Jesus disse em João, capítulo de número 16 e versículo de número 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ser cristão é isto, ser evangélico é isto, a bandeira do evangelho é justamente esta, a capacidade de passar pela vergonha e pelo sofrimento por causa de Cristo, para a glória de Cristo, para a honra de Cristo, para o louvor de Cristo. Só que enquanto ela estava sendo envergonhada e também estava sendo espancada, ia passando por ali as filhas de Jerusalém, e quando as filhas de Jerusalém iam passando, ela perguntou para aquelas filhas de Jerusalém: vocês viram aquele a quem ama a minha alma? Se vocês encontrarem ele, diga para ele que eu estou passando por esta situação por causa dele. Diga para ele que eu fui envergonhada, mas por causa dele. Diga que eu estou passando pelo sofrimento, mas por causa dele. E por isto a minha alma está enferma de amor. Diga para ele que eu estou sofrendo, mas estou apaixonada por ele. Diga para ele que eu estou passando pela vergonha, mas a minha alma continua amando a ele. E é claro que quando nós olhamos para a Bíblia, existem razões suficientes pelas quais a nossa alma, ela deve estar enferma de amor. Sim, quando olhamos para a Bíblia, existem milhares de razões pelas quais a nossa alma precisa estar enferma de amor. Vamos ver. A primeira razão pela qual a nossa alma deve estar enferma de amor é porque ele nos amou primeiro. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4, versículo 19, diz a Bíblia: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Segunda razão, ele nos escolheu. João capítulo de número 15, versículo 16, diz a Bíblia: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei
para que vardes e dê fruto. Não se engane, nós não estamos aqui porque nós somos os melhores, de forma nenhuma. Nós estamos aqui porque nós éramos os piores, mas mesmo sendo os piores, Ele nos amou primeiro, e Ele mesmo nos escolheu para a glória do seu nome. A terceira razão pela qual devemos estar enferma de amor é porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro, e também Ele morreu por nós. Romanos capítulo de número 5, versículo 8 diz a Bíblia, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora caminha comigo. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro, Ele morreu por nós, mas ao terceiro dia também Ele ressuscitou por nós, e no dia de Pentecoste também Ele derramou o seu Espírito sobre nós, e por fim Ele voltará para nos levar para si mesmo. Há razões suficientes, há provas suficientes deste amor de Deus. Só que a questão aqui não é Deus nos amar. Há muitas provas que já foram dadas. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Seu Filho morreu por nós, ressuscitou por nós, derramou o seu Espírito sobre nós e voltará. Só que a questão não é Deus nos amar. A questão é se nós estamos sendo recíprocos neste relacionamento. Se nós verdadeiramente o amamos. É por isso que depois, alguns dias depois da ressurreição, João capítulo de número 21, Jesus aparece lá na praia e pergunta para um homem que tinha lhe traído, que tinha lhe abandonado, que tinha lhe negado, tinha se desviado, é claro. Mas Jesus foi atrás dele para o recuperar. E no processo da recuperação, Jesus perguntou para ele por 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E eu quero finalizá-lo justamente com isto, porque esta é a pergunta que brota, que flui da eternidade. O Senhor me trouxe aqui, te trouxe aqui justamente para trazer-lhe este confronto mediante esta pergunta: tu me amas? O que nos motiva a estar aqui? Qual é a nossa motivação em estar aqui? O que nos atrai a este ambiente aqui? Eu preciso dizer-lhe que crente que só vai para culto quando sabe que tem cantor ou pregador de fora é porque não entendeu a mensagem da cruz. Nós não estamos aqui por causa de pregador ou de cantor. Nós estamos aqui por causa dele, do sacrifício dele, para a glória dele. Quem não ama só vem por causa das suas mãos, dos benefícios que Ele pode oferecer, das curas que Ele pode realizar, dos milagres que Ele pode proporcionar. Mas aquele que verdadeiramente o ama, não vem por causa das suas mãos, mas vem por causa dos seus pés, porque aquele que verdadeiramente o ama, ele tem a consciência que o lugar mais alto que ele precisa estar é diante dos pés do Cordeiro, lhe adorando intensamente na beleza da sua santidade. E por isso eu quero perguntar aqui: quem veio aqui para adorar a Ele? Quem veio aqui para glorificar a Ele? Quem veio aqui para exaltar o Cordeiro de Deus que está aqui nesta noite? Se você perdeu este amor, lembra aonde caíste e arrepende-te e volta ao primeiro amor. Volte a ser o cristão que você era no início da sua fé e seja melhor. Para de saudosismo. Para de saudosismo. Porque tudo aquilo que você viveu ontem, você pode viver muito mais agora.
porque Ele tem uma experiência nova a cada dia para proporcionar para o seu povo aqui na terra. Por isso que, com a permissão do pastor Caio, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nesta intensidade de adoração. Aqueles que estão apaixonados pelo Senhor, aqueles que verdadeiramente o amam, não é necessário o pastor da igreja estar ligando todo dia para chamar para o trabalho, perguntando se pode ir, perguntando se pode fazer, porque aquele que é enfermo de amor, ele carrega um sentimento de voluntariedade, e ele sempre diz: conta comigo, eu estou aqui para abraçar a causa do Evangelho e continuar servindo ao meu Senhor com alegria. Por isso, feche os seus olhos, erga suas mãos aos céus e comece a sua oração aonde você está, porque eu acredito na oração e nas palavras proféticas que já foram liberadas sobre esta igreja aqui neste lugar. Os céus estão abertos, há uma nuvem de glória, o Espírito do Senhor está aqui. Sai vazio quem quiser, sai seco quem quiser, a presença do Eterno está aqui nesta noite. E se você verdadeiramente o ama e quer um relacionamento intenso, profundo e verdadeiro com Ele, seja tomado pela presença dEle agora.